Sonho da Irim 908. Luzes brilhantes na escuridão. Recebido no domingo 29 de junho de 2025. Comunhão. Querido Pai, obrigada por mais um dia aqui. Obrigada por tudo que fazes. Obrigada pelas temperaturas amenas no verão. Obrigada pela chuva fresca. Obrigada pelas bênçãos da família e dos amigos. Sem outros passando por essas batalhas conosco, estaríamos completamente desanimados. No entanto, percebo que é muito mais fácil para mim orar e crer pelos outros do que orar e crer por mim mesmo. Sou grata a ti, Pai, por estares aqui para me cutucar e me guiar, para que eu também me coloque diante de ti. Ultimamente, tenho me sentido perdendo a força física. Isso me levou a perder lentamente a esperança espiritual, sem que eu sequer percebesse. Por favor, fortalece-me física e espiritualmente. Por favor, levanta minha cabeça. Tenho estado tão exausta ultimamente que parece sobrenatural. Minhas roupas de tamanho pequeno e médio estão quase grandes demais agora. Também tenho sentido muito frio ultimamente, e isso não é nada típico de mim. Quanto ao meu câncer, e de acordo com os exames médicos relacionados, ele não se espalhou. Isso significa que estou perdendo peso de uma maneira diferente. Simplesmente não tenho tido interesse nas coisas que antes amava. Pai, parece que tu estás preparando meu coração para um novo caminho. Por favor, mantém-me saudável e forte durante esta grande fase de mudanças. Na sexta-feira, o Senhor me deu um sonho muito vívido. Sonho 1. Um voo atrasado finalmente chega. Começa. Eu estava no terminal de um aeroporto em uma cidade distante. Estava em uma longa escala. Estava esperando meu voo para o meu destino final. Em vez de informar um horário exato de chegada do meu voo de conexão, o locutor continuava dizendo o seguinte: o locutor. Passageiros, pedimos desculpas pela escala. Seus voos de conexão devem chegar em breve. Agradecemos a paciência. Muitos de nós estávamos esperando há tanto tempo. Em certo momento, uma pessoa se aproximou de um dos atendentes do nosso portão. E a pessoa falou: com licença, você sabe se isso vai levar minutos, horas ou até mais? Devo reservar um quarto de hotel para passar a noite e voltar amanhã de manhã? Toda a multidão que esperava ali, de repente, silenciou para ouvir a resposta a essas perguntas pertinentes. Agora, todos nós procurávamos pistas sobre o momento certo. E o porteiro disse: Senhor, a escolha de partir ou ficar é inteiramente sua. Também não sabemos a hora. Infelizmente, também estamos sujeitos à espera. No entanto, fomos informados de que a chegada a este portão é em breve, se não agora. Isso é tudo que temos de informação até o momento. No entanto, uma coisa é garantida: o avião chegará a este portão e em breve. Dava para ouvir os gemidos da multidão. Ouvi um homem murmurando. O frustrante era quase que não tínhamos escolha a não ser esperar. Se partíssemos, seria quase impossível chegar ao nosso destino e poderia facilmente levar mais que o dobro do tempo de viagem. No entanto, a nossa frustração logo se transformou em alegria quando o porteiro fez um anúncio apenas 20 minutos depois. E o porteiro disse: Ótimas notícias, seu voo já chegou. Todos nós comemoramos e corremos para o portão. Era como se todos nós quiséssemos ter certeza de que conseguiríamos embarcar no avião caso ele lotasse e partisse. E o sonho acabou. Ultimamente tem sido um momento difícil para a nossa casa, com tanta incerteza pairando no ar. Houve tantas consultas e acompanhamentos. Uma coisa que notei é que as pessoas estão sofrendo em todos os lugares. Às vezes é difícil ouvir os relatos. Ontem eu estava no supermercado e tanto a mulher quanto o homem que estava na minha frente, na fila do caixa, tinham folhas de cannabis nos uniformes. Presumi que trabalhassem em uma clínica de maconha medicinal. O estranho é que ambos pareciam malucos, pareciam possuídos por demônios e ansiosos.
Também tinha uma falsa sensação de urgência e competitividade. Estavam hiperparanoicos. Não sou fã de THC, nem de maconha medicinal. Isso deve ao que presenciei quando criança em torno dessa cultura. O fato de meus irmãos e eu sermos os únicos vivos de nossos grupos de amigos é um testemunho de como evitamos o estilo de vida baseado na maconha. Presenciei tantos episódios estúpidos e psicóticos que jamais gostaria de reviver. Isso nos afetou. Foi a causa principal de tantos acidentes, mortes e suicídios de tantas pessoas que conhecíamos. Parece que foi uma eternidade para mim, uma eternidade com a qual eu esperava nunca mais ter que lidar. No entanto, desde que a maconha foi legalizada, tenho visto comportamentos bizarros, especialmente fúria ao volante. Os demônios estão por toda parte agora. Também vejo aumentos em todos os tipos de comportamentos criminosos, só na nossa região. É tudo tão triste. Pai, Deus, onde estás? Essas pessoas precisam de ajuda e libertação. Tive outro sonho ontem à noite. Sonho 2. O barco a remo do pecado navega em um rio escuro. Começa. Eu estava em um mirante. A área era exuberante com uma paisagem verdejante. Era encantador e tranquilo. Um rio muito largo corria no centro da área. Havia barcos de recreio no rio. Era lindo e a água era cristalina. Parecia o rio Mississippi. Um grande barco fluvial então apareceu, navegando de sul para norte. Neste barco, os passageiros estavam nus e praticavam atos repugnantes em público, para todos verem. A música no barco era alta e obscena. O barco tinha rodas de paz enormes. O pecado que acontecia no barco era, de alguma forma, revirar a lama do fundo do rio, envolvendo a roda de paz. Horas depois, o barco retornou. Mas desta vez, o pecado era ainda mais assustador. O fedor do barco era tão horrível que senti meu estômago embrulhar. A água do rio não estava mais límpida. A lama e o esgoto que subiam das rodas de paz tornavam a água cinza escura, quase preta. À medida que o barco do pecado descia a correnteza, o rio começou a ficar cada vez mais raso. Logo, o barco encalhou em águas rasas. No entanto, as pessoas no barco simplesmente não pareciam se importar. Em vez disso, continuaram a pecar ali mesmo, ao ar livre, para todos verem. Então, vi o leito do rio secar e virar terra cinza. Era uma zona cinzenta. Pude então ver o sol começar a queimar a vegetação de um lado do rio, enquanto o outro lado permanecia verde. A terra cinzenta então desapareceu na margem moribunda a leste, ou à esquerda, olhando o rio abaixo. Quanto à margem direita, ainda estava exuberante. Os pecadores festeiros então desembarcaram porque estava muito quente e estavam com sede. Eles foram para o lado que os receberia de bom grado, o esquerdo. À medida que os pecadores chegavam a esta terra, ela também começou a morrer. Olhando para a área, havia uma distinção entre as áreas vivas e as áreas mortas. Não havia mais áreas cinzentas. Então, acordei com o som de um pica-pau bicando em um dos lados da nossa casa. E o sonho acabou. Pai, quando começará o reavivamento? As igrejas ao nosso redor não estão pregando sobre pecado e arrependimento. Se não nos afastarmos da nossa natureza pecaminosa como nação, em breve cairemos. Estamos assistindo a uma religião surgindo pelo mundo e espalhando a mensagem oposta, o dragão negro. Por favor, Pai, não nos deixe esperar por muito tempo no portão. E Jesus disse: Erim, sobe. Ele falou comigo mais uma vez enquanto eu estava sentada na minha cadeira devocional, e a sua voz era muito clara. Jesus disse: Erim, eu estou aqui e estou com você. Sei que você está desanimada. E a Erim responde: Eu já imaginava que o Senhor já tivesse começado o grande reavivamento. Deus agora é considerado o mal e vice-versa. Mentiras estão se espalhando tão rápido e as pessoas acreditam nelas.
Até os seus filhos estão confusos sobre a verdade, Senhor. É de partir o coração. E Jesus fala: Erim, eu tenho um grande plano. Sei que este é um momento difícil para estar aqui. Você está testemunhando o que acontece quando uma nação cai. Ela abre mão de suas leis e princípios para beneficiar e apaziguar a natureza pecaminosa dos novos habitantes. Para apaziguar um estrangeiro, eles permitem que ele tenha seus próprios altares, culturas e leis. Em vez de se posicionarem como uma nação sob Deus, indivisível e sob a minha palavra, eles removem o que ofende os deuses estrangeiros, mas em particular a minha palavra, a verdade de Deus. Eu ofendo qualquer um que tenha a crença oposta na santidade e na justiça sob o céu. Isso chama atenção para o pecado e a escuridão. Lembre-se de que a escuridão é exposta pela luz de Deus. E a Erin fala: Senhor, o pecado está exposto agora para todos verem, mesmo à luz do dia. É loucura, é horrível, não há vergonha, nem humilhação. Até a modéstia se foi. Não existe mais zona cinzenta. É uma coisa ou outra. Deus contra o diabo, o bem contra o mal e assim por diante. Parece simplesmente sem esperança. E Jesus responde: Erim, por favor, acalme-se, fique em paz. Neste momento, você só vê o mal avançando pelas nações. Em breve, essa religião falsa e veloz se espalhará por todas as terras e com ela um grande ódio pelas coisas de Deus. Se falarem contra ela, muitos enfrentarão perseguição e processo. Muitos então se converterão. No entanto, o que você não vê são as obras de Deus em meio a tudo isso. Eu estou acima de todas as coisas na terra e no céu. Meus exércitos são maiores, nossas armas são mais poderosas. Nosso alcance é imensurável e vai além do coração. Isso significa que a qualquer momento posso alcançar e tomar posse do coração do mal e moldá-lo, transformá-lo e usá-lo para o bem. Aqueles que ainda operam nos frutos negativos do espírito estarão em plena exposição. Você conhecerá o coração de um homem, pois nada ficará oculto. E a Erin fala: Senhor, do jeito que as coisas estão agora, não posso fazer nada além de orar. Não tenho poder, sou um vaso, o teu vaso. E Jesus responde: Então, isso é bom. Erim, eu te mostrei anos atrás que enchi os vasos no rio da vida. Moldei e preparei cada um deles. Cada um entrou na fornalha várias vezes. Depois, foi testado para ver se seria útil para transportar água viva. Você se lembra disso? E Erim responde: Sim, Senhor. E Jesus continua: Estes vasos foram enchidos pelas minhas próprias mãos e os anjos os carregaram até que eu os use para derramar a minha glória sobre as nações. Até onde eu sei, não vi água viva do rio da vida no céu jorrando sobre a terra. Você já viu? E Erim respondeu: Não, é exatamente o oposto. E Jesus fala: Então, entenda que isso está para acontecer. Erim, o momento está próximo. Agora eu sei que você está cansada de esperar, mas não desanime e busque alívio no mundo. A Erim: O mundo não tem mais nada para mim, Senhor. A água não vive aqui. Embora ainda existam coisas vivas aqui, a maior parte dela não é benéfica. E Jesus fala: As nações outrora consagradas a Deus foram invadidas. Por causa disso, muitos se afastaram dos estatutos de Deus. Alguns ainda se apegam aos meus mandamentos, mas a maioria não. Este é o momento de orar. Os inimigos da sua terra, da minha terra, têm conspirado para destruir os povos que nela habitam. A maneira como eles fazem isso é dizer àqueles que viveram lá que eles não pertencem. Eles até tentam convencê-lo de que seu direito a uma existência sob o céu foi removido. Os países mais descarados em que estrangeiros estão reivindicando isso agora são aqueles que vivem na Europa, Canadá, Estados Unidos, Austrália, partes da África e, sim, até mesmo Israel. Israel é, na verdade, o mais visível.
O inimigo sabe que essa é a terra de Deus e que o povo judeu é chamado de povo escolhido de Deus. Mas os estrangeiros continuam a alegar que eles não têm direito de existir. Bem, todos esses países permitiram a entrada de invasores para minar sua existência como um povo livre. Erim, o cenário está sendo preparado para uma guerra mundial. E a Erim pergunta: Senhor, por favor, poderias fazer com que o grande reavivamento acontecesse primeiro e depois nos tirasse daqui? E Jesus responde: então você prefere que eu não cumpra minhas promessas? E a Erin responde: Não, claro que não. É tão difícil para nós assistir. Vitórias aqui são rapidamente seguidas por ataques inimigos. Tenho orado e orado, Senhor. E Jesus responde: Erim, eu ouço e respondo. Instantaneamente eu respondo. Eu sei o que você precisa antes mesmo de você pedir. Eu não disse que nada disso seria fácil. Eu a preparei para conhecer as obras do inimigo para que você possa orar. Você já esteve nessas frentes de batalha muitas vezes. E a Erin fala: Estou pronta para começar. Estou pronta para a vitória, Senhor. Senhor, estou cansada de más notícias. Estou cansada do estado atual das coisas. Por favor, abra as portas da vitória para o teu povo, para que possamos caminhar por elas rumo à tua glória. Esperar é difícil. Milagres são raros e esporádicos. E Jesus fala: Então, ore. Você recebe milagres diariamente que nunca vê. Minha voz está em você. Você me ouve, mesmo no momento em que pede. No entanto, não há problema em orar por si mesmo. Não há problema em pedir a cura do vaso em que habito. E a Erin fala: Eu nunca pensei no meu corpo como seu vaso e para orar. E Jesus pergunta: Sério? Depois de todo esse tempo? Depois de todos esses sonhos? Você sabe como tratar o seu vaso, o seu corpo e cuidar dele, mas nunca pensou em orar por força, cura e milagres divinos, embora eu more lá? E a Erin responde: Sinto muito, Senhor, que bagunça eu estou. E Jesus fala: Pare, espere. Você está dizendo que eu estou morando numa bagunça de vaso? Oh, não! E Erin fala: Perdoa-me, Senhor. Peço desculpas. Arrependo-me. Por favor, abençoe meu vaso. E Jesus fala: Erin, diga bênção sobre você, sobre o seu corpo. Acredite que quando você orar, elas serão feitas a você, assim como você ora e crê pelos outros. Isso também pode ser feito por você. Isso porque eu ouvirei a sua oração e a curarei. Agora, esta é uma lição de orações para si mesmo. Você não deve dar ouvidos a ninguém que o faça sentir-se culpado por pedir por si mesmo. Isso é maligno e visa tirar a esperança da sua vida diária. Esta também é uma lição de paciência. A espera é longa quando você sabe que seu destino está chegando. É como uma criança no carro em uma longa viagem. Você, como pai ou mãe, sabe a hora aproximada de chegada, salvo qualquer imprevisto, mas uma criança está apenas focada no destino. Uma criança logo se cansa de uma longa viagem de carro. Erin, você fez uma longa jornada e sabe que está se aproximando do seu destino. Você está cansada. No entanto, eu estou aqui e te amo. Agora, orem pelos seus líderes para que eu esteja sobre eles e com eles em tudo o que fizerem. Orem para que todo o mal seja exposto. Orem para que os exércitos dos perversos sejam confundidos e recuem. Orem por reavivamento. Orem uns pelos outros. Abençoem os outros e eu abençoarei vocês. Não abandonarei. Erim, estou com vocês. Não tenham medo. E o sonho acabou.